O milionário solitário se surpreende com um beijo de mendiga negra por engano no encontro. São Paulo pulsava. Era um dia ensolarado e a cafeteria na esquina da Avenida Paulista estava cheia de gente. Risos, conversas animadas e o cheiro de café fresco criavam um ambiente vibrante. Luia Mendes, fotógrafa determinada, sentava-se sozinha em uma mesa, câmera ao lado, observando as movimentações ao seu redor. O lugar sempre servia de inspiração, mas hoje sua mente estava longe, perdida em sonhos de uma carreira reconhecida. A luz que entrava pela janela iluminava seu rosto, enquanto ela imaginava exposições, prêmios e um futuro radiante. Mas antes que pudesse capturar essa imagem perfeita, um tumulto atrás dela chamou sua atenção. Uma mendiga negra, com uma roupa surrada e olhos que refletiam a sabedoria de tantas histórias vividas, tropeçou ao tentar se aproximar. A pressa da multidão não deu espaço. E em um instante, a mulher acertou o braço de Luia, desencadeando uma reação em cadeia. Em meio ao caos, os olhos de Luia encontraram os de Rafael Almeida, o solitário CEO da Almeida Tech. Rafael, sempre imponente em sua postura, estava prestes a entrar na cafeteria quando viu a cena se desenrolar. O que deveria ser um mero passeio se transformou em algo extraordinário. Ao tentar ajudar, ele se inclinou em direção a Luia, mas seu movimento a surpreendeu e, de forma acidental, seus lábios se tocaram. O beijo, embora involuntário, carregava a intensidade de um momento congelado no tempo. Um choque percorreu o ambiente. O murmúrio da cafeteria foi substituído por um silêncio expectante. Rafael recuou, seus olhos arregalados de surpresa e confusão, enquanto Luia sentiu um nó na garganta. O gosto da situação era amargo, mas de alguma forma intrigante. Ela se sentiu atraída por ele, não pela riqueza, mas pela vulnerabilidade que começou a vislumbrar por trás da fachada de homem de negócios bem-sucedido. O espaço entre eles havia sido preenchido por algo não planejado, algo que poderia mudar tudo. Os olhares de curiosidade dos outros clientes tornaram o momento ainda mais intenso. O sussurro de "que escândalo" ecoou pela sala. A mendiga que fora o centro do caos agora parecia uma figura de sabedoria, assistindo enquanto a energia entre Luia e Rafael se intensificava. Poderiam seus mundos tão opostos se unir? Enquanto isso, em sua mente, Rafael lutava contra os fantasmas de um noivado fracassado que ainda o assombrava. A frustração e a desconfiança o acompanhavam em cada passo, mesmo em meio ao sucesso estrondoso da Almeida Tech. E Luia, ao perceber essa batalha interna, viu como o homem que parecia ter tudo na vida estava na verdade preso em suas próprias armadilhas. A tensão crescia. O beijo acidental, que era uma bênção inusitada, se transformou em um dilema. Poderia um amor surgir em meio a tantas incertezas? Quando Rafael fez a proposta de acompanhá-lo em sua nova empreitada internacional, Luia hesitou. Ela temia que seus sonhos de brilhar como fotógrafa fossem ofuscados pelo brilho de um milionário solitário. Mas e se ele fosse a chave para algo maior? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários,
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael olhou para Luía com os olhos ainda arregalados. O beijo acidental misturava-se a um desejo inexplicável e uma confusão que pairava no ar. O silêncio da cafeteria era denso, como se toda a cidade tivesse congelado. Mas então, do nada, a mendiga negra, que até então parecia ser apenas um elemento do cenário, fez um gesto inesperado que mudaria tudo. Com uma voz rouca e forte, ela chamou: Rafael Almeida, você não se lembra de mim? O murmúrio da multidão aumentou, os olhares se voltaram para ela, e a expressão de Rafael ficou paralisada. Seu rosto esmaeceu, como se a vida tivesse sido drenada dele. Não, não pode ser. A mendiga se aproximou, temerosa, mas determinada. Luía observava, o coração na boca, enquanto um nó se formava na garganta de Rafael. Você não pode estar aqui. Eu pensei que você estivesse morta. As palavras de Rafael caíram pesadas, como se fossem um golpe. Todos na cafeteria estavam completamente intrigados. Quem é ela? O que está acontecendo? Os sussurros começaram e a tensão cresceu. Luía tinha uma vontade louca de entender, mas a expressão no rosto de Rafael parecia tão quebrada que não ousou interromper o momento. A mendiga ergueu as mãos, olhos cheios de lágrimas. Eu não morri. Fui embora e você me deixou. Você não se lembrou de mim quando se tornou esse homem de sucesso, meu irmão, meu Rafael. O coração de Luía disparou. Ela trocou olhares com os outros presentes, muitos com expressões de choque e compaixão. Rafael estava agora pálido. Ele parecia estar em um pesadelo. Ele balançou a cabeça tentando entender. A mendiga continuou com voz intensa. Eu vi você fazer dinheiro e eu vivi nas ruas, mas você nunca olhou para trás. Eu fui sua única família. Como você pôde me deixar? Rafael recuou, paralisado. Luía, navegação emocional em meio ao caos, sentiu o ambiente girar. Poderia realmente essa mulher ser quem ela dizia? O olhar de Rafael, antes orgulhoso e firme, agora tremia com a dor do passado. O silêncio expandiu-se, esmagador. A cafeteria estava presa em um turbilhão de emoções. Alguém sussurrou: O que mais essa história esconde? Eu vim atrás de você. A mulher continuou, desafiadora e frágil ao mesmo tempo. Eu não esperava outra chance, mas você desfez sua vida e me esqueceu. E agora, olha onde estou. Você tem tudo, e eu sou só uma sombra de quem poderia ser ao seu lado. Rafael fechou os olhos, o rosto contorcido em dor. Ele nunca imaginou que ela ainda estivesse viva. O peso do remorso e da culpa o envolveu, como uma nuvem escura ameaçando engoli-lo. A saudade e o amor estavam se entrelaçando, criando um conflito palpável que fez os outros respirarem fundo, sem saber o que viria a seguir. E então, irradiando uma mistura de fúria e amor, ele exclamou: Diga-me o que aconteceu, o que eu fiz para te perder. Luía, agora uma testemunha de uma realidade muito maior do que ela poderia imaginar, sentiu um aperto no peito. A vida que achava que estava começando com Rafael agora parecia cheia de sombras e segredos. Poderia ela realmente ser parte desse novo mundo? E se Rafael tivesse mais do que apenas um passado diferente? A cafeteria estava em silêncio absoluto. Cada pessoa segurava a respiração, esperando que o próximo passo desse jogo emocional explodisse em algo extraordinário. Rafael finalmente olhou para Luía.
palavras não ditas flutuando entre eles. O futuro que pareciam estar construindo balançava perigosamente na beira do abismo. E a revelação daquela mulher, a mendiga que era parte de seu passado, poderia muito bem ser o estopim para tudo desmoronar. O que isso significaria para eles? A pergunta ecoou no ar, e a tensão era tão forte que quase se podia tocar. Rafael finalmente olhou para Luía. Palavras não ditas flutuando entre eles. O futuro que pareciam estar construindo balançava perigosamente na beira do abismo, e a revelação daquela mulher, a mendiga que era parte de seu passado, poderia muito bem ser o estopim para tudo desmoronar. O que isso significaria para eles? A pergunta ecoou no ar, e a tensão era tão forte que quase se podia tocar. Você é minha irmã? Rafael, com a voz trincada, mal conseguia encarar a mulher. Uma mistura de incredulidade e dor passava como um relâmpago por seu olhar. Luía permanecia ali, imóvel, presa em um turbilhão de emoções e questionamentos. Mas então algo inesperado aconteceu. Eu não sou sua irmã. A mendiga sorriu, e naquele momento, todo o ambiente pareceu tremer. As palavras dela perceram o ar pesado, como uma espada afiada. Eu sou a razão pela qual você nunca teve paz. Ninguém me deixou esquecer. Você me abandonou, mas eu não sou uma sombra. Eu sou alguém que se transformou em algo diferente. A multidão se agitou, sussurros borbulhando como água fervente. Eu sou sua mãe. O impacto da revelação foi como uma bomba. O coração de Rafael parecia ter parado. Luía mal podia acreditar. A cafeteria, antes cheia de murmúrios intrigados, mergulhou em um silêncio profundo e opressivo. Rafael ficou paralisado, um maremoto de emoções varrendo seu ser. Como você pode? Eu pensei que você estivesse morta. Sua voz tremia, tão quebrada quanto seu mundo. A mulher, agora revelando a dor que sempre guardou, continuou. Fui forçada a sair, não por escolha minha. Você nem faz ideia do que eu passei. Mas quando você se tornou essa grande figura, eu perdi você mais uma vez. E eu voltei para cobrar. A tensão era quase palpável, enquanto os clientes observavam a cena, como se um filme estivesse se desenrolando à sua frente. Luía, sem conseguir processar tudo, tentava entender como aquilo tudo se entrelaçava. Um amor clandestino, uma mãe perdida, um CEO de sucesso, esfaqueado pela culpa. E você, o que pretende fazer agora? Rafael estava a um passo de chorar, a raiva e a tristeza, dançando em seus olhos. Me torturar? Eu já me sinto culpado. A mendiga apenas riu. Uma risada amarga e cheia de cicatrizes. Não é você quem está em posição de questionar, meu filho. Você fez a sua escolha, e agora é a hora de encarar a verdade. A cafeteria estava em ebulição, vozes começando a clamar por respostas, e o espaço parecia ter encolhido com as revelações. Mas então, um barulho ensurdecedor, um estrondo, uma explosão, e a vitrífica do local estourou em fragmentos brilhantes. Gritos cortaram a tensão congelada, e corações dispararam em pânico. Luía caiu para trás, seu corpo se protegendo instintivamente. Rafael, por um momento, ficou completamente imóvel, chocado, enquanto o caos se desenrolava em torno dele. Pessoas se levantaram, correndo, mas algo dentro dele se acendeu. Mãe, fique aqui! Ele gritou, mas a mulher já havia desaparecido na confusão. O olhar de Luía se fixou em Rafael, que parecia ter perdido novamente outra pessoa importante. O que aconteceu? Estava tudo tão calmo e agora... Não! A sala estava em pânico, mas a mente dele estava longe. O que mais ele não sabia? Olhos arregalados, o coração fora do peito,
Rafael se voltou para onde a mulher estava. Ela sumira. Não apenas do espaço físico, mas da história que agora parecia ficar tão distante. E o perigo, qual era o motivo da explosão? Ele tinha certeza de que tudo fazia parte de algo muito maior. A pergunta flutuava no ar, e a realidade parecia ter mudado para sempre. A ligação que acreditava ser forte agora se mostrou frágil. Rafael e Luía estavam diante de algo mais profundo e novas verdades à espreita. O que você esconde de mim, Rafael? Luía sussurrou, enquanto o pânico crescendo ao redor se tornava um eco distante em suas mentes tumultuadas. O que viria a seguir seria uma montanha-russa de segredos, traumas e decisões que eles tinham que tomar. E no fundo ambos sabiam que nada voltaria a ser como antes. Rafael, finalmente, olhou para Luía, palavras não ditas flutuando entre eles. O futuro que pareciam estar construindo balançava perigosamente na beira do abismo, e a revelação daquela mulher, a mendiga que era parte de seu passado, poderia muito bem ser o estopim para tudo desmoronar. O que isso significaria para eles? A pergunta ecoou no ar e a tensão era tão forte que quase se podia tocar. Você é minha irmã? Rafael, com a voz trincada, mal conseguia encarar a mulher. Uma mistura de incredulidade e dor passava como um relâmpago por seu olhar. Luía permanecia ali, imóvel, presa em um turbilhão de emoções e questionamentos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Eu não sou sua irmã. A mendiga sorriu, e naquele momento todo o ambiente pareceu tremer. As palavras dela perseguiram o ar pesado, como uma espada afiada. Eu sou a razão pela qual você nunca teve paz. Ninguém me deixou esquecer. Você me abandonou. Mas eu não sou uma sombra. Eu sou alguém que se transformou em algo diferente. A multidão se agitou, sussurros borbulhando como água fervente. Eu sou sua. Mãe, o impacto da revelação foi como uma bomba. O coração de Rafael parecia ter parado. Luía mal podia acreditar. A cafeteria, antes cheia de murmúrios intrigados, mergulhou em um silêncio profundo e opressivo. Rafael ficou paralisado, um maremoto de emoções varrendo seu ser. Como você pode? Eu pensei que você estivesse morta. Sua voz tremia, tão quebrada quanto seu mundo. A mulher, agora revelando a dor que sempre guardou, continuou. Fui forçada a sair. Não por escolha minha. Você nem faz ideia do que eu passei. Mas quando você se tornou essa grande figura, eu perdi você mais uma vez. E eu voltei para cobrar. No meio do caos, Rafael parecia um caça às bruxas. O olhar de Luía, porém, estava fixo em Rafael, buscando um sinal de quem ele realmente era. A tensão era palpável. Cada pessoa na cafeteria estava em estado de choque, e os sussurros tomavam proporções absurdas, se transformando em gritos de indignação. E você, o que pretende fazer agora? Rafael estava a um passo de chorar, a raiva e a tristeza dançando em seus olhos. E de repente, tudo se transformou novamente. Um alto barulho, como um lamento ecoando, interrompeu a cena. As luzes da cafeteria começaram a piscar. Não foi por longos segundos que alguém gritou, apontando para a vitrine. Todos estavam tão intrigados que esqueceram do drama humano por trás da mesa. Então, um estrondo. A vitrine se estilhaçou em milhares de pedaços. Rafael e Luía se jogaram instintivamente um contra o outro. O vidro foi como uma chuva mortal, rompendo a tranquilidade e trazendo de volta o horror da realidade, como se a vida tivesse virado uma cena de filme apocalíptico. As pessoas gritavam,
algumas caindo no chão, outras tentando se proteger. E no meio de tudo isso, a mulher, o centro do turbilhão emocional, desapareceu. Não, Rafael gritou, mas não podia se mover. Olhava em volta, o pânico crescendo. Ela sumiu! Onde ela foi? Sua voz tremia. A cafeteria, uma vez cheia de vida e riso, agora era um campo de batalha. O choque nas expressões das pessoas, o medo e a confusão tomaram conta do espaço. Os barulhos ensurdecedores do caos pareciam ser o eco da própria vida de Rafael, se quebrando em pedacinhos. Não era apenas a mendiga que desaparecera. Faltava algo muito maior, uma verdade, um segredo que agora estava solta. E Rafael se sentia vazio, como se uma parte de si tivesse sido arrancada. Uma profunda sensação de perda tomou conta dele. Rafael, precisamos sair daqui. A urgência na voz de Luía cortou o ar carregado de tensão. Mas ele não sabia a quem responder. Quem ele era mesmo? O homem de negócios ou o filho perdido? À medida que eles se afastavam, a multidão gritando atrás deles, algo no bolso de Rafael começou a vibrar. Um item pequeno, que ele reconheceu instantaneamente. O celular. Ele sacou do bolso e viu uma mensagem piscando na tela. Era de um número desconhecido, mas a mensagem era clara. Agora que você sabe a verdade, o que vai fazer? Rafael travou. O que mais estava por vir? Ele sentiu que o chão sob seus pés era bem mais instável do que jamais poderia imaginar. O pânico estava em seu sangue agora. Desorientado, ele olhou para Luía, que tinha os olhos fixos no rosto dele. E entre os dois, segredos estavam mudando. Tudo balançando em uma realidade imprevisível. O que mais estava escondido das sombras do passado? E foi aí que Rafael percebeu. Sua vida nunca mais seria a mesma. Rafael travou, com o celular na mão, os olhos fixos na tela. O que mais estava por vir? Ele sentia como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. O pânico estava drenando sua confiança, mas havia uma urgência pulsando dentro dele. Luía, precisamos ir agora! As palavras saíram como um grito abafado, os olhares da multidão, ainda hipnotizados pelas revelações da mendiga. Enquanto saíam da cafeteria, o caos estava atrás deles. Gritos, pessoas correndo sem direção. O vidro quebrado refletia pedaços de uma realidade torcida, uma cena de filme que eles não esperavam viver. Rafael sentia a adrenalina correr em suas veias, mas o peso da mensagem ainda o prisão em dúvidas. Quem poderia estar por trás disso? Ele murmurou, mais para si mesmo do que para Luía. Mas ela ouviu. Rafael, foco. O que está acontecendo? A mendiga, sua mãe. Precisamos de respostas. Luía estava ofegante e seu coração disparado bateria. Em sintonia com o caos ao redor. O que teria passado na mente dela? O que essas revelações significariam para eles? Eles se esgueiraram por entre as pessoas, que ainda estavam em estado de choque. Mas enquanto Rafael tentava conectar os pontos, sua atenção foi atraída por uma figura que surgira entre as sombras. Era um homem alto, com um olhar intenso, vestindo um terno impecável. Seus olhos pareciam fixos em Rafael. Almeida! Ele gritou, e a voz ressoou como um trovão em meio à confusão. Rafael parou. A expressão no rosto do homem era uma mescla de raiva e determinação. Você não deveria estar aqui, não agora. O homem avançou, mas um grupo de pessoas o barrou, e ele foi forçado a esperar. Você precisa entender o que está acontecendo. Não é só a sua mãe. A urgência em sua voz provocou um arrepio na espinha de Rafael. Quem é você? Rafael perguntou, cada palavra pesada como um tijolo.
Luía olhou entre os dois, a ansiedade crescendo na atmosfera carregada. Mas o homem, antes que pudesse falar, parecia se desvanecer, como se uma sombra tivesse o engolido. Uma nova onda de pânico tomou conta, e Rafael sentiu a pressão aumentar. Ele então olhou para Luía, que era a única coisa tangível em meio ao caos. A mensagem. Quem me enviou? O que isso significa? E essa pergunta pairou no ar entre eles. Uma explosão de luz cortou a escuridão, e a cafeteria estava novamente em um estado de frenesi. O homem que havia chamado Rafael acelerou em sua direção, mas antes que pudesse alcançá-lo, algo chocante aconteceu. Ele fez uma pausa, e os olhares de todos se voltaram para o brilho ofuscante que parecia emergir da palma de sua mão. De repente, um dispositivo esférico e brilhante escorregou de suas mãos, rolou pelo chão e então explodiu em uma nuvem de fumaça colorida. Saia, não é seguro aqui! Ele gritou enquanto se aproximava rapidamente do grupo. Rafael e Luía hesitaram, seus instintos gritando para correr. Mas em meio à fumaça, um silvo agudo perfurava o ar. O que é isso? Luía gritou, suas mãos tremendo ao segurar Rafael, que mal podia pensar. A confusão tomou conta. Visões distorcidas e ruídos ensurdecedores preenchiam seus sentidos. E quando a fumaça começou a dissipar, o que ficou exposto era uma cena surreal. O homem, cercado por uma aura sobrenatural, olhou diretamente para Rafael, com uma intensidade que queimava. Você é parte de algo muito maior do que imagina. Sua mãe, ela não é quem você pensa. Você precisa lembrar. Precisamos voltar antes que seja tarde demais. Os olhos de Rafael ficaram tão largos que quase pareciam saltar. O que mais poderia estar escondido? Poderia a verdade sobre sua mãe ser mais obscura do que imaginava? A história que ele pensava conhecer desmoronava. Luía, tratando de processar a magnitude do momento, olhou para ele, completamente aturdida. O que estava acontecendo? O que mais estava em jogo? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um segundo eco seco cortou o ar. Rafael e Luía viraram-se para ver o homem atrás deles, agora em posição de ataque. Ele estava com uma arma. O que significava isso? O caos que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael segurou a mão de Luía e gritou: "Vamos, agora!" Ambos correram, mas em suas mentes, uma única pergunta persistia: até onde esse emaranhado de verdades os levaria? E naquele momento, Rafael percebeu que a história que ele acreditava ser sua vida estava prestes a se transformar em algo muito mais aterrador e imprevisível. Rafael travou, ainda com o celular na mão, os olhos fixos na tela. O que mais estava por vir? O pânico drenava sua confiança, mas havia uma urgência. Pulsando. "Luía, precisamos ir agora!" Ele lançou um olhar por cima do ombro, mas o caos parecia se intensificar. As pessoas começaram a gritar: "Saiam da frente!" Alguém berrou. Rafael puxou Luía pela mão e juntos eles se lançaram na direção da saída, desviando de corpos correndo em pânico. As sirenes da polícia ecoavam ao longe, misturando-se ao som dos gritos e do vidro quebrado. "Quem era aquele homem?" Luía perguntou, ofegante. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele não sabia. "Não sei, mas ele parece saber mais do que eu", respondeu, olhando ao redor com medo de que o homem os alcançasse. Assim que saíram da cafeteria, se depararam com uma cena ainda mais caótica. A Avenida Paulista estava tomada por pessoas em estado de choque. Algumas sentadas no chão, outras tentando fazer sentido do que havia acontecido. Rafael e Luía se afastaram de tudo, buscando um lugar mais seguro, mas a pressão nas costas de Rafael parecia insuportável.
Ele virou para Luía, enquanto a multidão se dispersava em desespero e confusão. O que aconteceu com a mendiga? Aonde ela foi? O desespero em sua voz falava mais alto do que gostaria de admitir. Ela deve ter conseguido escapar, Luía disse, tentando acalmá-lo. Mas os olhos de Rafael estavam fixos na rua, perdidos. Ele estava preocupado com o que poderia acontecer agora. Ao longe, ouviu um barulho. Algo pesado se aproximava. Olhando para o fim da rua, percebeu uma van preta estacionando em alta velocidade. As portas traseiras se abriram e uma figura familiar pulou para fora. Era um dos executivos da Almeida Tech. Rafael não conseguia acreditar. "Rafael!" gritou o homem, com um tom de urgência que ecoava entre os gritos da multidão. "Você tem que vir comigo. É perigoso ficar aqui." Rafael hesitou. Algo estava muito errado. Ele sentiu uma sensação estranha, como uma sombra se movendo. "O que está acontecendo?" perguntou, desconfiado. "Não podemos falar aqui. Eles estão vindo." A insistência do executivo era angustiante. Antes que Rafael pudesse argumentar, o homem se aproximou, e o que aconteceu a seguir tirou o fôlego de todos. De repente, disparos ecoaram na rua. O pânico tomou conta, e as pessoas começaram a correr novamente, descontroladamente. Rafael, ainda segurando a mão de Luía, virou-se para o executivo, que parecia mais pálido. "O que você sabe?" A pergunta saiu como um sussurro. O executivo, tremendo, olhou por cima do ombro. "Alguns segredos da empresa não são o que parecem. Sua mãe, ela está no meio disso tudo." Ele foi abruptamente interrompido por um novo rugido, desta vez de um motor potente. O veículo preto começou a avançar em direção a eles, pronto para atropelar. Rafael puxou Luía, mas a visão deles estava turva pelo caos ao redor. O homem à sua frente se virou, olhos arregalados. "Corra!" Antes que pudesse se mover, outro corpo apareceu ao lado deles. Era a mendiga. Olhando profundamente nos olhos de Rafael, ela gritou: "Não confie nele. O que você pensa que sabe não é verdade. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é." A revelação deixou Rafael paralisado. Seu coração disparou, e Luía o puxava, mas ele estava fixo nela. "O que você quer dizer?" perguntou, a voz falhando. Mas a mendiga desapareceu de vista, engolida pela multidão. E no meio do barulho, Rafael recebeu uma nova mensagem em seu celular. Ele olhou rapidamente e a leu. "Se você quer saber a verdade, venha ao lugar onde tudo começou. O relógio está correndo." O remetente desconhecido. A adrenalina subiu. "Precisamos ir", disse, mas Luía estava em choque. "Rafael, quem é essa mulher?" A tensão entre eles cresceu. Ele queria respostas, mas agora havia mais perguntas. O que realmente sabia sobre sua mãe? E quem eram essas pessoas que o seguiam? Uma nova confusão se formou. Um mistério que estava apenas começando a se desenrolar. E enquanto eles corriam em direções opostas, a única certeza era que segredos mortais estavam prestes a ser revelados. E nada na vida de Rafael jamais seria o mesmo. Rafael travou, ainda segurando o celular, os olhos fixos na tela. O que mais estava por vir? O pânico drenava sua confiança, mas havia uma urgência pulsando. "Luía, precisamos ir agora." Ele lançou um olhar por cima do ombro, mas o caos parecia se intensificar. As pessoas começaram a gritar: "Saiam da frente!" Alguém berrou. Rafael puxou Luía pela mão, e juntos eles se lançaram na direção da saída, desviando de corpos correndo. Em pânico, as sirenes da polícia ecoavam ao longe, misturando-se ao som dos gritos e do vidro quebrado. "Quem era aquele homem?" Luía perguntou, ofegante. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele não sabia. "Não sei.
Mas ele parece saber mais do que eu, respondeu, olhando ao redor, o medo de que o homem os alcançasse. Assim que saíram da cafeteria, se depararam com uma cena ainda mais caótica. A Avenida Paulista estava tomada por pessoas em estado de choque. Algumas sentadas no chão, outras tentando fazer sentido do que havia acontecido. Rafael e Luía se afastaram de tudo, buscando um lugar mais seguro. Mas a pressão nas costas de Rafael parecia insuportável. Ele virou para Luía enquanto a multidão se dispersava em desespero e confusão. O que aconteceu com a mendiga? Onde ela foi? O desespero e sua voz falava mais alto do que gostaria de admitir. Ela deve ter conseguido escapar, Luía disse, tentando acalmá-lo. Mas os olhos de Rafael estavam fixos na rua, perdidos. Ele estava preocupado com o que poderia acontecer agora. Ao longe, ouviu um barulho. Algo pesado se aproximava. Olhando para o fim da rua, percebeu uma van preta estacionando em alta velocidade. As portas traseiras se abriram e uma figura familiar pulou para fora. Era um dos executivos da Almeida Tech. Rafael não conseguia acreditar. "Rafael!" gritou o homem, com um tom de urgência que ecoava entre os gritos da multidão. "Você tem que vir comigo. É perigoso ficar aqui." Rafael hesitou. Algo estava muito errado. Ele sentiu uma sensação estranha, como uma sombra se movendo. "O que está acontecendo?" perguntou, desconfiado. "Não podemos falar aqui. Eles estão vindo." A insistência do executivo era angustiante. Antes que Rafael pudesse argumentar, o homem se aproximou, e o que aconteceu a seguir tirou o fôlego de todos. De repente, disparos ecoaram na rua. O pânico tomou conta, e as pessoas começaram a correr novamente, descontroladamente. Rafael, ainda segurando a mão de Luía, virou-se para o executivo, que parecia mais pálido. "O que você sabe?" A pergunta saiu como um sussurro. O executivo, tremendo, olhou por cima do ombro. "Alguns segredos da empresa não são o que parecem. Sua mãe, ela está no meio disso tudo." Ele foi abruptamente interrompido por um novo rugido, desta vez de um motor potente. O veículo preto começou a avançar em direção a eles, pronto para atropelar. Rafael puxou Luía, mas a visão deles estava turva pelo caos ao redor. O homem à sua frente se virou, olhos arregalados. "Corra!" Antes que pudesse se mover, outro corpo apareceu ao lado deles. Era a mendiga. Olhando profundamente nos olhos de Rafael, ela gritou: "Não confie nele. O que você pensa que sabe não é verdade. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é." A revelação deixou Rafael paralisado. Seu coração disparou e Luía o puxava, mas ele estava fixo nela. "O que você quer dizer?" perguntou, a voz falhando. Mas a mendiga desapareceu de vista, engolida pela multidão. E no meio do barulho, Rafael recebeu uma nova mensagem em seu celular. Ele olhou rapidamente e a leu. "Se você quer saber a verdade, venha ao lugar onde tudo começou. O relógio está correndo." O remetente desconhecido. A adrenalina subiu. "Precisamos ir", disse, mas Luía estava em choque. "Rafael, quem é essa mulher?" A tensão entre eles cresceu. Ele queria respostas, mas agora havia mais perguntas. O que realmente sabia sobre sua mãe? E quem eram essas pessoas que o seguiam? De repente, uma explosão estourou em uma loja próxima. O vidro da vitrine voou em todas as direções, e as luzes piscavam incontrolavelmente. O grito de uma mulher cortou o ar. Rafael e Luía se protegeram como puderam, mas o barulho ainda parecia ensurdecedor. Quando a poeira da explosão começou a assentar, um silêncio mortal caiu sobre a avenida.
As pessoas estavam paralisadas, olhando em choque para o que restara da loja, enquanto a fumaça começava a se dispersar. Mas o que mais chocou Rafael foi ver uma figura se mexendo entre os escombros. A mendiga. Ela estava de pé, mas ao contrário do que esperava, parecia mais jovem, seu rosto iluminado por uma luz estranha. Você precisa vir comigo. Rafael, ela gritou, sua voz carregando um peso que ele não podia ignorar. A verdade está em suas mãos, e você não pode escapar do seu destino. Os olhos de Rafael se arregalaram. Ele sentia sua mente girar. O que estava acontecendo? Como? Ela pôde sair da confusão ilesa? E o que ela queria dizer com destino? A cada palavra, ele sentia que o chão sob seus pés se tornava cada vez mais instável. Rafael, sai daí! Luía gritou, mas ele estava paralisado. As peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de uma forma que ele nunca esperou. Você é parte de algo maior do que imagina. Você não é apenas um empresário, nem apenas um filho. Você é a chave. Um arrepio percorreu sua coluna, e Rafael teve a sensação de que todo o seu mundo havia mudado novamente. O que quer que a mendiga disfarçada estivesse implícita, era mais do que ele podia compreender. A dúvida o envolveu. A verdade poderia ser bem mais devastadora do que se atrevia a imaginar. A confusão aumentava. A fumaça ainda dançava no ar. Rafael olhou para Luía. Seus rostos estavam marcados pela incerteza e medo. O passado os perseguia, e a única coisa que sabiam era que o futuro era mais obscuro do que jamais poderiam imaginar. E enquanto as perguntas cresciam, o eco de suas vidas se tornava mais intenso. O que mais estava escondido nas sombras? E o que ele descobrira realmente poderia mudá-lo para sempre. Rafael estava paralisado. A mendiga parecia saber mais do que ele poderia imaginar. A verdade está em suas mãos, e você não pode escapar do seu destino. A cada palavra, seu coração disparava. Luía puxava-o, mas ele estava preso naquela revelação. O que a mulher queria dizer? O que ele não sabia? Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. As pessoas ao redor, ainda em pânico, olhavam para a mendiga como se ela fosse um fantasma. Rafael sentia que o tempo se arrastava. O barulho da explosão ainda ecoava em sua mente, e a fumaça começava a se dissipar, revelando rostos assustados sem entender o que havia acontecido. Então, a mendiga soltou uma risada baixa e sombria. Você realmente não sabe, não é? O que surge da escuridão não é sempre luz. Com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso e de repente jogou no chão. Um brilho intenso ofuscou os olhos de Rafael e Luía, como uma luz estroboscópica. As cores dançaram, criando uma névoa que envolveu tudo ao redor. O próximo instante foi uma confusão. Rafael viu a selva de rostos sumirem em flashes de luz. E logo, o chão sob seus pés desapareceu. Em um segundo, ele estava ali, e no outro, estava em um lugar totalmente diferente. Um vasto campo, sob a luz do sol poente. Olhou rapidamente para Luía, mas ela estava ao seu lado, perplexa. Rafael, o que aconteceu? Ela estava respirando com dificuldade, como se ainda tentasse impender a transformação. Mas antes que ele pudesse responder, a mendiga apareceu, agora vestida de maneira diferente, como uma figura mística. Vocês estão em um mundo entre mundos. A verdade que procuram está aqui. Os sentimentos de Rafael oscilavam entre a dúvida e a urgência. Havia algo errado, mas não sabia precisamente o que. Esse lugar, o que é isso? Ele mal conseguiu pronunciar. A mendiga se aproximou.
É aqui que você descobrirá a verdade sobre sua mãe e sobre você. O tempo é frágil e você precisa decidir. Ficará preso ao passado ou buscará a liberdade? As palavras dela reverberaram como um eco natural. Mas antes que pudesse digerir tudo, um novo som interrompeu a conversa. Um rugido profundo, como um lobo uivando a lua, começou a ecoar na distância. Isso não é bom, murmura Luía, os olhos fixos na direção do som. Então, como um estalo, uma figura surgiu entre as sombras. Era um homem alto, de terno escuro, que Rafael reconheceria em qualquer lugar. O homem que havia chamado seu nome na cafeteria. Sua expressão era fria, como se soubesse mais do que estava disposto a compartilhar. Rafael, você está perdido. Não deveria estar aqui. Sua voz era um misto de autoritária e desesperada. Como assim perdido? Quem é você? O que está acontecendo? Rafael gritou, a frustração aflorando. Ao mesmo tempo, a sensação de que algo muito maior estava em jogo o consumia. Essa é a chave. Você é o que eles procuram. O homem gesticulava, mas Rafael não entendia. E no instante em que as palavras dele foram ditas, algo irrompeu do céu. Uma esfera negra, raio de luz, envolveu o espaço, fazendo tudo estremecer. A mendiga sorriu para Rafael e Luía. A escolha é sua, mas esteja preparado, pois a verdade pode ser dolorosa. Com um último grito de aviso, o homem desapareceu na fumaça, e tudo ao redor começava a ruir. Rafael e Luía trocaram no olhar, enquanto o chão tremia e as sombras se aproximavam. Para onde vamos? Luía perguntou, seu rosto pálido de medo e confusão. Não sei, mas temos que decidir rápido. O que estava acontecendo? A realidade parecia desmoronar, como se as verdades e mentiras se entrelaçassem. E, enquanto a luz começava a se apagar ao seu redor, Rafael sentiu que estava prestes a descobrir não apenas sobre sua mãe, mas sobre si mesmo de uma forma que mudaria tudo. E tudo o que ele podia pensar era: o que mais estará escondido na escuridão? Rafael estava paralisado. A mendiga parecia saber mais do que ele poderia imaginar. A verdade está em suas mãos, e você não pode escapar do seu destino. A cada palavra, seu coração disparava. Luía puxava-o, mas ele estava preso naquela revelação. O que a mulher queria dizer? O que ele não sabia? Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. As pessoas ao redor, ainda em pânico, olhavam para a mendiga como se ela fosse um fantasma. Rafael sentia que o tempo se arrastava. O barulho da explosão ainda ecoava em sua mente, e a fumaça começava a se dissipar, revelando rostos assustados, sem entender o que havia acontecido. Então, a mendiga soltou uma risada baixa e sombria. Você realmente não sabe, não é? O que surge da escuridão não é sempre luz. Com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso e, de repente, jogou no chão. Um brilho intenso ofuscou os olhos de Rafael e Luía, como uma luz estroboscópica. As cores dançaram, criando uma névoa que envolveu tudo ao redor. O próximo instante foi uma confusão. Rafael viu a selva de rostos sumirem em flashes de luz. E logo o chão sob seus pés desapareceu. Em um segundo, ele estava ali, e no outro estava em um lugar totalmente diferente. Um vasto campo sob a luz do sol poente. Olhou rapidamente para Luía, mas ela estava ao seu lado, perplexa. Rafael, o que aconteceu? Ela estava respirando com dificuldade, como se ainda tentasse entender a transformação. Mas antes que ele pudesse responder,
A mendiga apareceu, agora vestida de maneira diferente, como uma figura mística. Vocês estão em um mundo entre mundos. A verdade que procuram está aqui. Os sentimentos de Rafael oscilavam entre a dúvida e a urgência. Havia algo errado, mas não sabia precisamente o que. Esse lugar, o que é isso? Ele mal conseguiu pronunciar. A mendiga se aproximou. É aqui que você descobrirá a verdade sobre sua mãe e sobre você. O tempo é frágil e você precisa decidir. Ficará preso ao passado ou buscará a liberdade? As palavras dela reverberaram, como um eco natural. Mas antes que pudesse digerir tudo, um novo som interrompeu a conversa. Um rugido profundo. Lua! Começou a ecoar na distância. Isso não é bom, murmurou Luía, os olhos fixos na direção do som. Então, como um estalo, uma figura surgiu entre as sombras. Era um homem alto, de terno escuro, que Rafael reconheceria em qualquer lugar. O homem que havia chamado seu nome na cafeteria. Sua expressão era fria, como se soubesse mais do que estava disposto a compartilhar. Rafael, você está perdido. Não deveria estar aqui. Sua voz era um misto de autoritário e desesperada. Como assim, perdido? Quem é você? O que está acontecendo? Rafael gritou, a frustração aflorando. Ao mesmo tempo, a sensação de que algo muito maior estava em jogo o consumia. Essa é a chave. Você é o que eles procuram. O homem gesticulava, mas Rafael não entendia. E no instante em que as palavras dele foram ditas, algo irrompeu do céu. Uma esfera negra, raios de luz envolveu o espaço, fazendo tudo estremecer. A mendiga sorriu para Rafael e Luía. A escolha é sua, mas esteja preparado, pois a verdade pode ser dolorosa. Com um último grito de aviso, o homem desapareceu na fumaça, e tudo ao redor começava a ruir. Rafael e Luía trocaram um olhar, enquanto o chão tremia e as sombras se aproximavam. Para onde vamos? Luía perguntou, seu rosto pálido de medo e confusão. Não sei, mas temos que decidir rápido. O que estava acontecendo? A realidade parecia desmoronar, como se as verdades e mentiras se entrelaçassem. E enquanto a luz começava a se apagar ao seu redor, Rafael sentiu que estava prestes a descobrir não apenas sobre sua mãe, mas sobre si mesmo de uma forma que mudaria tudo. Então, com um estrondo, a esfera se desfez em uma onda de energia que os envolveu, fazendo Rafael e Luía flutuar sem controle. Eles se sentiram puxados por uma força invisível, como se suas essências estivessem sendo testadas. E em meio a essa transformação frenética, Rafael percebeu, no meio do caos, um rosto aparecerá na neblina. Mas não tinha aparência de mendiga. Agora ela era uma mulher bela, forte e empoderada. Mas a surpresa não poderia ser maior. Rafael sentiu um nó na garganta. Foi então que a mãe, com seus olhos cheios de mistério, disse: Desculpe, filho. Eu não sou a única a ter mudado. Você também nunca foi quem pensa ser. O chão desapareceu sob seus pés e eles caíram novamente. A verdade que estava prestes a surgir parecia muito mais obscura do que ele imaginava. E enquanto a imagem da mãe se desvanecia, um sussurro ecoou ao seu redor. A vida é uma construção. Tudo o que você acreditava, tudo o que você sabia, pode não ser verdade. Rafael se sentiu perdido. A urgência do momento crescia, e o desespero o envolvia. E enquanto eles caíam, uma única pergunta batia em sua mente. Mas se nada do que eu conheço for real, quem sou eu de verdade? Rafael e Luía caíram em uma realidade que transformava tudo ao seu redor.
O campo diante deles era vasto, sob um céu limpo, mas o medo ainda pulsava em seus corações. Olharam para a mendiga, que agora permanecia diante deles, mais enigmática que nunca. Vocês têm que entender. A verdade que procuram pode ter um custo alto, ela disse. Que verdade? Rafael questionou, sua voz saindo com um misto de ansiedade e determinação. O peso de suas próprias escolhas, tudo o que achava que sabia, estava se desfazendo. Luía estava ao seu lado, mas o frio no toque dela fez seu estômago revirar. Eu estou aqui com você, Rafael. Juntos, ela sussurrou, como se tentasse passar um pouco de coragem a ele. Então a mendiga avançou. Você, Rafael, não é apenas um senhor. Você é parte de uma linhagem, de um legado que nunca viu. Sua mãe não é a única que teve que se esconder. Você foi moldado para ser muito mais do que pensa. O que você escolher agora pode mudar tudo. Rafael sentiu um arrepio. O que é isso que você está dizendo? Que tipo de legado? Um legado de poder, mas também de dor. Ela fez uma pausa. Os olhos brilharam intensamente. Estar aqui significa que a escolha é sua. Você pode seguir o caminho do passado ou lutar para construir um futuro diferente. Mas saiba, ambos exigem sacrifícios. Os ecos de suas palavras dançavam no ar, misturando-se à brisa que soprava. Um grito distante cortou o silêncio, e a sombra do homem de terno começou a aparecer na borda do campo. Rafael, eu avisei que deveria ficar longe de tudo isso. Sua voz estava cheia de uma mistura de raiva e preocupação. Rafael virou-se, seu coração disparando. Eu não sou mais uma marionete. Eu escolho o meu próprio caminho. Ele berrou, sentindo uma nova força em suas palavras. Mas a expressão do homem se tornava mais severa. Você não sabe do que está se metendo, ele gritou, enquanto o campo começava a tremer. A mendiga se moveu na frente de Rafael e Luía, como uma proteção. Seja corajoso, Rafael. A verdade é assustadora, mas é a única maneira de libertá-los de uma cadeia que não percebiam que era. Estavam presos. A ferocidade de sua declaração trouxe uma nova onda de cor à sua voz. Vá, encontre sua mãe e descubra a verdade. As palavras dela se fundiram com a luz que começava a brilhar em seu peito, uma sensação nunca antes sentida. Rafael e Luía deram as mãos, e juntos correram na direção do homem, decidindo que não seriam mais vítimas das histórias que não contaram. Assim que chegaram até ele, o homem parou. As atenções impresas em Rafael. Você tem potencial, ele declarou, mas pode não estar pronto para o que vem a seguir. Pronto ou não, é a minha vida, Rafael respondeu com fervor. E eu decido que a história termina assim, junto com o medo. A reação do homem foi de desespero, mas Rafael estava determinado. Tudo o que ele queria eram respostas, um novo começo e a liberdade de tudo o que o cercava. E com isso, a dimensão ao redor deles começou a se desfazer, como papel amassado em chamas. Rafael sentiu a força da mudança e, num último lampejo, viu a imagem de sua mãe, finalmente se erguendo de um passado obscuro que ele estava finalmente pronto para enfrentar. Mas havia muito mais a ser revelado. E mesmo enquanto caíam, o eco de sua própria voz ainda ressoava. Quem sou eu, afinal? A incerteza pairava no ar. Rafael sabia que este podia ser apenas o começo de uma nova história, não apenas para ele, mas para todos que amava. E o que significava essa escolha? Ele estava prestes a descobrir. Então, se você está aqui e vivenciou essa jornada conosco,
é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam embarcar nessa aventura. Comente com suas reações e teorias sobre o final. Inunde a seção de comentários. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. O futuro das suas histórias está nas suas mãos. E apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal assim. Vamos juntos!